Meu querido aluno, vamos estudar noções sobre os grupos imobilizado, intangível e o que restou, né, do diferido, o resíduo do diferido. Estes subgrupos fazem parte do ativo não circulante. Uma boa aula. O ativo não circulante é subdividido em realizável a longo prazo e os subgrupos investimento, imobilizado, intangível e o resíduo do diferido. Os subgrupos investimento, imobilizado, intangível e resíduo de diferido, que restou do diferido, né, são corriqueiramente designados em conjunto, né, todos esses em conjunto, como ativo permanente. Essa designação não é mais uma designação formal, mas pode perfeitamente ser utilizada, o CPC 26 assim o permite. Antes de estudarmos especificamente os subgrupos em questão, vamos aprender quais são os critérios para reconhecer qualquer ativo. Um ativo, meu querido, só pode ser apresentado no balanço, isto é, reconhecido, registrado, contabilizado, se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis a esse ativo serão gerados em favor da entidade. E são duas premissas para que se reconheça ativo como ativo um item. Seu custo possa ser mensurado com confiabilidade. Portanto, benefício econômico em favor da entidade e custo mensurado com confiabilidade. São as duas condições básicas para se registrar qualquer que seja o ativo. Vamos então agora começar estudando as noções de imobilizado. Neste subgrupo são apresentadas basicamente, são apresentados os itens corpóreos utilizados nas atividades da empresa. Vamos ler o texto da Lei 6.404, que define imobilizado, e também o texto da norma CPC 27, que foi recepcionada pelo Brasil e aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Vamos à lousa ver esses textos legais, conhecer esses textos legais. Aqui temos o artigo 179, inciso 4º, onde a lei define o que deve ser apresentado no ativo imobilizado. Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos, quer dizer, bens que têm corpo, que são tangíveis, destinados à manutenção das atividades da companhia, isto é, ao uso usados pela empresa ou exercidos com essa finalidade. Inclusive, os decorrentes de operações que transfiram à companhia benefício, risco e controle. Como está no CPC 27, lá no seu item 6, nas definições, está dito o seguinte, que imobilizado é um item tangível que é mantido para uso na produção, uma máquina, por exemplo, fornecimento de mercadorias, por exemplo, nas empresas comerciais, todos os tangíveis usados para atividade comercial, ou em empresas de serviço, né? Para aluguel a outros, então, por exemplo, as locadoras de automóvel, os carros que elas alugam, são registrados e apresentados nos seus imobilizados. E qualquer máquina, né, que seja alugada por qualquer empresa, sendo essa a sua atividade fim. Ou para fins administrativos, portanto, itens tangíveis na administração também devem ser apresentados nesse subgrupo. Muito importante isso aqui, tem que se esperar utilizar mais de um ano. Qualquer item tangível que a gente saiba, uma impressora que se desgasta muito e que em 6, 7 meses acabou. Então, apesar de tangível, apesar de usado, como não tem vida útil superior a um período, a um ano normalmente, a 12 meses, lançamos como despesa no resultado. Tem que ter vida útil superior a um período. Né? Esse texto aqui é o texto da norma, que é igualzinho o texto da lei. Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia benefício, risco e controle desses bens. Cabe ressaltar, quer dizer, gostaria de ressaltar, que tanto no texto da lei quanto da norma CPC 27, que é a NBC-TG 27, existe a citação a itens que a entidade tenha benefício, risco e controle. Esse tipo de relacionamento, né, em relação a um item deve ser considerado imobilizado, se forem, claro, tangíveis de uso.
E o exemplo mais relevante dessa situação no Brasil, né, são as contratações de imobilizados, de máquinas e equipamentos por contratos de arrendamento ou chamado leasing financeiro. Professor, o que significa ter benefício, risco e controle? Muito bem, vamos lá, porque essa realmente é a parte mais difícil do entendimento do texto. A norma internacional, que no Brasil é o CPC 27, quer dizer que a entidade deve apresentar no subgrupo imobilizado não somente os itens tangíveis de uso, de propriedade formal, mas também qualquer tangível de uso que esteja sendo utilizado num contrato que tenha sido obtido através de um contrato de arrendamento financeiro. Quando você, na pessoa física, compra um veículo por leasing, por arrendamento financeiro, o veículo é faturado em nome da instituição financeira, mas o veículo é de fato seu. É você que tem o benefício do uso, é você que tem o risco de fazer o seguro. Se não fizer, vai ter que continuar pagando o leasing até o final, perdendo o carro. E é você que tem o controle absoluto. Nenhum diretor da instituição financeira, para quem o carro foi faturado, vai ligar para você no final de semana pedindo, me dá o carro aí, eu vou mandar um portador pegar o carro. O carro tem nome do banco, mas de fato o carro é seu. Portanto, uma empresa, quando compra por arrendamento financeiro, deve registrar não somente os itens tangíveis que são formais da companhia, isto é, foram comprados, a empresa recebeu nota fiscal. Mas também todos aqueles que na essência são da empresa, né? Não tem nota fiscal, mas são na essência da empresa, ela deve registrar. Portanto, esse é um importante conceito trazido pelas normas internacionais. Devemos apresentar no imobilizado não só os itens formais, mas todas as transações que caracterizem na essência que aquele bem é da entidade. Espero que você tenha entendido, né, o que significa benefício, risco e controle. Benefício, risco e controle significa que, de fato, o bem pode não ser formalmente seu, mas ele é, na verdade, seu. Vou te dar agora exemplo das principais contas que devemos apresentar no imobilizado. E quais são elas? Né? Máquinas e equipamentos, terrenos usados pela entidade para sua atividade fim, móveis e utensílios, veículos de toda ordem, caminhões, carros, equipamentos de informática, ferramentas, benfeitorias em propriedade de terceiros, softwares, pasmem. Quais softwares? Os softwares que operam em conexão com imobilizados. Adiantamento a fornecedor, aprende uma nova inovação, uma grande inovação dessas novas normas. Se adiantamos um valor para um fornecedor de uma máquina, esse valor já tem que ser apresentado, já deve ser considerado imobilizado. Itens em construção, estou construindo um prédio para usar na empresa, nova sede, nova fábrica, já é imobilizado. Professor, não entendi 2 exemplos. O senhor poderia nos dar exemplo do que significa benfeitorias em propriedades de terceiros e software no imobilizado? Muito bem. Vamos começar, vou criar a seguinte situação. Vou começar exemplificando benfeitoria em propriedade de terceiros. E para isso, vamos à lousa, você vai entender melhor. Vamos até lá. Imagina que nossa empresa tenha gasto R$500 mil para preparar um prédio alugado, alugamos um prédio, gastamos R$500 mil. E dissemos ao proprietário, olha, a gente precisa que uma parte disso seja abonado. O proprietário só aceitou abonar 240 mil, na razão de R$10 mil por mês, descontando do aluguel que a gente paga por esse prédio. Então, olha o lançamento contábil. Eu vou tirar 500 mil do caixa e banco, da nossa disponibilidade, gastei essa grana. Como o proprietário vai me reembolsar, descontando do aluguel, 240 mil, esses 240 são imobilizados, as chamadas benfeitorias em propriedades de terceiros. Os outros 260 que o proprietário não vai me reembolsar, isso aqui é despesa. Portanto, não são todas as benfeitorias, os gastos com benfeitorias que são imobilizados. São apenas o quê? A parcela que o proprietário concordou em abonar, por exemplo, diminuindo o aluguel
um pedacinho todos os meses. Aqui está o exemplo editado. Muito bem, agora vamos conversar sobre sua outra dúvida, que é o software contabilizado e imobilizado. Imagina o seguinte, imagina os robôs, eu selecionei uma imagem para você visualizar o que eu estou falando. Imagina um robô que trabalha numa linha de produção de veículo, em uma montadora. O software que controla esse robô só opera esse robô, ajudando ele a montar aquele modelo de veículo específico, né? O valor gasto no desenvolvimento deste software, que é um aplicativo específico, deve ser apresentado junto com esse imobilizado, com esse robô que está aí, né? Tem um software que controla esse robô, né? Portanto, é disso que eu estou falando, de software que controla uma máquina. Se o software trabalha com essa máquina, ele tem que ser apresentado no imobilizado. Agora, meu querido aluno, que nós já sabemos o que pode ser considerado um imobilizado, temos que saber calcular o valor de registro. A norma CPC 27 deixa claro que um item considerado imobilizado deve ser registrado pelo valor de aquisição, acrescentado de qualquer tributo que não seja recuperável, como os tributos de importação, por exemplo, e qualquer gasto para trazer o ativo a seu local, né, onde ele vai ser utilizado, inclusive gastos com consultoria, né, na escolha desse ativo, gastos para instalação, mas devemos deduzir, né, qualquer tributo recuperável e também não faz parte do valor do ativo e juros que eventualmente esteja embutido na nota fiscal, né? Uma novidade no registro, no valor de registro, trazido por essas normas internacionais, é a inclusão de uma previsão, se ela existir, é claro, para gastos de desinstalação, né? Imagine que o prédio não é nosso e nós tenhamos que entregar o prédio que é alugado do jeitinho que a gente recebeu. Se a gente modificou o prédio para instalar a máquina, temos que prever esse gasto lá de desinstalação já no momento inicial. Eu preparei um exemplo, um slide, para que visualmente você possa enxergar essa sequência de valores que deve ser considerada no registro de um imobilizado. Vamos à lousa. Vamos imaginar que o valor básico de aquisição seja 1.200.000, valor da nota fiscal, né? Mas no próprio corpo da nota tem um desconto de R$80.000. Se lá está embutido juros, eu tenho que tirar os juros. Juro não faz parte do valor de registro. Se dentro daquele valor tem tributos recuperáveis, eu tiro. Se ali tem imposto de importação, por exemplo, tributos não recuperáveis, eu somo, né? Gasto com consultoria para escolher a máquina, eu somo. Gasto com frete seguro, eu somo. Gasto com instalação, eu somo. Gasto com remoção, desinstalação, a valor presente, a valor de hoje. Portanto, diminuindo esses valores e somando esses outros valores, o valor de registro dessa máquina é 1.350.000. A partir deste momento, vamos começar a estudar um outro subgrupo, o ativo intangível. Este subgrupo foi criado pela Lei 11.638, em 28 de dezembro de 2007. Até esta data, tanto os itens corpóreos como incorpóreos, quer dizer, os intangíveis, eram apresentados no imobilizado. A partir de 1º de janeiro de 2008, os itens incorpóreos de uso passaram a ser apresentados neste subgrupo em separado. Vamos à lousa para conhecermos a definição desse subgrupo, tanto na lei, né, 6.404, quanto na norma, que é o CPC 24, uma norma específica que trata de intangível. Vamos à lousa. Aqui temos a definição da lei 6.404, também no artigo 179, inciso 6º. O que apresentamos, segundo a lei? Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, que não têm corpo, destinados à manutenção, isto é, usados pela companhia para exercer sua atividade, ou exercido com a mesma finalidade. Inclusive, o fundo de comércio adquirido, que é o goodwill, certo? Goodwill, ou ágio por expectativa de rentabilidade futura. Vejamos a definição de intangível agora na norma, no CPC 04, lá no seu item 8. Ativo intangível é um ativo não monetário, quer dizer, não pode ser dinheiro, sem substância física. Agora,
você precisa entender o que é um ativo monetário para poder entender o que é o não monetário. Então, eu coloquei para você também a definição de ativo monetário que está na norma CPC 4. É aquele representado por dinheiro, quer dizer, tudo que é dinheiro, ou por direitos a serem recebidos em uma quantia fixa e determinável de dinheiro. Aí botei os exemplos aqui para você, ó. Caixa, portanto, é ativo monetário. Aplicação financeira é ativo monetário. Contas a receber de clientes são exemplos típicos de ativo monetário. O ativo intangível é um ativo não monetário, não pode ser confundido com esses, sem substância física, usado na atividade da companhia. Então sabemos o que podemos considerar como ativo intangível, mas como identificá-los na empresa? Se eles não têm corpo, são invisíveis. A norma define em seu item 12 os critérios de identificação de um ativo intangível, e muitas vezes a prova pergunta só isso, esses critérios, né? São dois, um ou o outro. Ele tem que ser separável ou resultar de um contrato. Separável para quê? Para ser vendido, transferido, licenciado, alugado, trocado, individualmente ou em conjunto, né? Ou resultar de direitos contratuais ou de direitos legais, né? E o que significa isso? Por exemplo, exemplos de intangíveis que resultam de contratos. Por exemplo, os contratos de concessão. Agora eu vou citar, meu querido, de acordo com a norma também, exemplos clássicos, né? A gente já aprendeu a identificar. Portanto, para ser intangível, tem que ser um item não monetário, sem substância física, separável ou resultar de um contrato. E quais são os exemplos mais típicos? Marcas, mas não as próprias, hein? Marcas adquiridas. Títulos de periódicos, por exemplo, títulos de jornais ou revistas, né? Adquiridos. Softwares adquiridos, que não trabalhem assim umbilicalmente ligados a máquinas, tem que ser softwares separáveis. Licenças ou franquias que tenhamos comprado, direitos autorais que tenhamos comprado, patentes que tenhamos desenvolvido, inclusive, ou comprado, direitos de propriedade industrial que a gente desenvolveu ou que comprou, né? Por exemplo, direitos para serviços operacionais, são as concessões públicas, né? Fórmulas, modelos, projetos, protótipos, né? Isso a gente tanto pode comprar, como a gente pode desenvolver. Por último, eu cito os ativos intangíveis em desenvolvimento. Cabe ressaltar que investimento em pesquisa não é considerado ativo intangível. Por quê? Porque são gastos para a obtenção de conhecimento que podem não resultar em nada. A pesquisa nessa norma é a fase da dúvida. Quando deixa de ser fase da dúvida e entra numa fase de mais convicção de que vamos chegar naquilo que queremos desenvolver, isso é intangível. Aí podemos contabilizar esses gastos como intangíveis em desenvolvimento. Muito bem. Para concluir esta aula, temos pelo menos que conhecer o que era considerado até 31 de dezembro de 2008 como ativo diferido. No Brasil, meu querido, e essa era uma das grandes diferenças da contabilidade no Brasil, até 31 de dezembro de 2008, nós apresentávamos no balanço patrimonial como ativo as aplicações em despesas pré-operacionais. Isto é, pasmem, gastos com despesas antes da inauguração de uma fábrica, de um empreendimento, era apresentado no balanço, porque contribuía para a geração de receita da empresa, para muitos exercícios. Claro, treinamento de pessoas numa fábrica de automóvel, por exemplo, né? Mas isso era um pensar brasileiro. A partir de 1º de janeiro de 2009, não é mais possível classificar nada nesse subgrupo. E a empresa que tinha classificação aí, ela teve a oportunidade de decidir, e somente no balanço de 2008, pela permanência desse grupo, poderia continuar extinguindo ele lentamente em função do tempo de recuperação do investimento do projeto, ou extinguir esse grupo, dar baixa nesse grupo, né? Muito bem. Portanto, então, meu querido, não é correto você dizer que ativo diferido acabou. Não se podem fazer novos lançamentos, mas empresas que não quiseram zerar esse subgrupo, puderam manter. Portanto, em uma prova,
pode constar em uma relação de contas um valor de ativo diferido. E você tem que saber que isso é um componente do ativo, que ainda não foi baixado, porque essa permissividade foi possível, né, no final de 2008. É o último grupo do ativo. Sempre foi assim e ainda foi possível quem não quis baixar. Assim, meu caro aluno, nós concluímos esta aula onde aprendemos noções de imobilizado, intangível e diferido. Não deixe de assistir o resumo desta aula, que eu vou fazer na sequência. Nesta aula, sobre parte do ativo não circulante, especificamente sobre imobilizado, intangível e diferido, entendemos também que esses 4 conjuntos aqui podem ser designados como ativo permanente. Aprendemos nessa aula os critérios de reconhecimento em geral de um ativo. Um ativo, para ser reconhecido, isto é, registrado, contabilizado como tal, tem que ser provável que benefícios econômicos venham a fluir, né, em favor da entidade e seu custo possa ser mensurado com confiabilidade. Aprendemos nessa aula a definição de imobilizado no CPC 27, usado na produção, para o fornecimento de mercadorias ou serviços, ou para aluguel a outros, inclusive para fins administrativos. Aprendemos que o ativo tem que ter vida útil superior a um período, né? E também aprendemos, tanto no texto da lei quanto da norma, que imobilizado são os direitos que se refiram a objetos, bens corpóreos destinados à manutenção da atividade da companhia. Inclusive, aqueles que tenhamos benefício, risco e controle. E aqui o maior exemplo são os bens adquiridos por arrendamento mercantil financeiro. Não somos donos formais, mas em essência a empresa é a dona. Exemplos de imobilizados: máquinas e equipamentos, terrenos usados pela entidade, móveis e utensílios, veículos, equipamentos de informática, ferramentas, benfeitorias em propriedade de terceiro, a parcela que o proprietário concorda em abonar, softwares que operam com imobilizados também apresentados no imobilizado, adiantamentos a fornecedores para aquisição de imobilizado devem ser apresentados já como imobilizados, itens em construção, itens imobilizados em construção, é claro. Aprendemos nessa aula também noções de ativo intangível. É item não monetário, sem substância física. Item não monetário, nós entendemos, item monetário, aliás, nós aprendemos nessa aula, que é tudo que é representado por dinheiro ou por direitos que serão recebidos em dinheiro. Identificação de um ativo intangível, uma vez que ele é invisível, não tem corpo, temos que ter critérios para identificar. E aprendemos que os 2 critérios são ser separável, intangível, portanto, é um item que não tem corpo e não é monetário, mas ele tem que ser separável, certo? Por exemplo, a marca é o exemplo de intangíveis separáveis. Ou resultado de contrato, e o exemplo mais clássico são os contratos de concessão pública. Aprendemos sobre pesquisa e desenvolvimento, que pesquisa é a parte duvidosa do investimento quando estamos pesquisando alguma coisa, querendo desenvolver algo. Que, portanto, se temos dúvida, se é uma fase tão embrionária ainda, devemos lançar esses gastos como despesa. Uma vez que vencemos a fase da dúvida, entramos na fase de desenvolvimento e a norma permite que nessa fase consideremos os gastos como ativo intangível. Por fim, recordamos um pouquinho sobre ativo diferido e entendemos que o ativo diferido, o que era contabilizado, o que era permitido contabilizar, eram as despesas pré-operacionais e os gastos com reestruturação. Reestruturar é fazer do velho novo, portanto, é reconstruir, é construir algo de novo. Portanto, despesas pré-operacionais e gastos com reestruturação eram os lançamentos que podíamos fazer até 31 de dezembro de 2008 no ativo diferido. A partir dessa data, foi permitido a manutenção ou estorno, zerar neste balanço. Meu querido aluno, espero que tenha gostado dessa importante aula, tão base para o entendimento de contabilidade. Até uma próxima videoaula.